Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, aí, gostaria de convidar todos vocês para que nos siga lá em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, interage conosco também lá em nossas redes sociais. A gente convida aí, se você gosta desse nosso conteúdo, está gostando desse episódio, e se gostar desse episódio aí que você vai ouvir agora, ou de outros episódios nossos, não deixe de compartilhar, indicar para algum amigo, para algum colega, que isso aí com certeza contribui bastante para o crescimento do podcast e que faz com que chegue cada vez aí em mais pessoas. Então, iniciando aí a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani. Meu nome é Cassiano Sertor Decker. Professor, se apresenta o pessoal aí. Bom, eu sou o professor Edmilton, da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Sou do Departamento de Microbiologia e coordenador do Laboratório de Biotecnologia Microbiana, no qual trabalhamos com desenvolvimentos de bioinsumos microbianos. E a gente convidou o professor até por uma palestra que o Eduardo olhou do professor, né? E chamou muita atenção pelo todo esse desenvolvimento de produto que trabalham, né, junto com os biológicos, que a gente sabe que, querendo ou não, é hoje uma das áreas que mais cresce dentro do agro e que tem muito desenvolvimento de pesquisa, tem muito investimento também, poderia ter mais, principalmente na ciência básica, né, que foi o que possibilitou todo esse crescimento, a gente pode dizer assim, dentro do agro hoje, essa revolução dos biológicos. Mas a ideia hoje é a gente comentar não somente sobre os biológicos, como a gente falou aí com a Mariana de Hungria, com outros profissionais ligados à parte dos biológicos, mas sim falar dos bioquímicos, né? E o que são esses bioquímicos que pouca gente conhece. Então, até acho que seria legal, professor, tu dar uma explicada um pouco para nós o que é esse bioquímico, antes da gente comentar sobre a diferença dele, do biológico, do bioquímico. Bom, muito obrigado pela pergunta, Cassiano. Eu gosto de falar que das frases que a gente utiliza aqui no laboratório é o desenvolvimento, né, de produtos onde trabalhamos com o poder da biologia com o desempenho da química sintética. Esse é o foco do nosso desenvolvimento. Ou seja, a ideia de trabalhar o micro-organismo como uma usina de biomoléculas. Então, quando a gente fala em bioquímicos, nós estamos falando que o micro-organismo vai trabalhar na produção de moléculas e elas serão separadas da biomassa microbiana e a partir desta separação, né, que nós chamamos de uma etapa downstream, após a fermentação seria a fabricação do produto, né? Existe um bioprocesso muito específico que a gente pode detalhar em algum momento. Então, seria a fermentação, uma fermentação específica, a separação da biomassa dos micro-organismos, né? Separação da biomassa das biomoléculas, e essas biomoléculas pode ter algum processamento downstream, alguma separação, alguma purificação, e depois formulação, e você tem um produto que seria um produto bioquímico. Ele não tem um organismo vivo. Ali ele é composto, né, por uma série de moléculas que foram produzidas pelo micro-organismo. Quais tipos, aí depende do micro-organismo produtor, depende do foco de atuação do biodefensivo, né? Ele pode ser um fungicida, ele pode ser um bactericida, um fungicida bactericida, um produto para controle de fitonematóides. Ele poderia ter aí uma ampla, vasta as aplicações, considerando que a unidade produtora, né, a célula ou micro-organismo, também pode ser diverso. Então, o produto bioquímico está relacionado aos metabólitos produzidos pelo micro-organismo. Resumindo, só para a gente fazer um comparativo, vamos dizer assim, então, esses bioquímicos seria tipo fazer uma cachaça. Tu pega aquele mosto inteiro, aquela biomassa, faz uma fermentação, daí tu tira toda a parte da biomassa, pega aquela parte com álcool, com tudo um pouco, faz uma purificação e isso ali que vira o bioquímico. Então, o bioquímico é a cachaça. Uma cachaça, um belo de um whisky, né? Diferentemente, por exemplo, daquela cerveja não filtrada. Aquela cerveja não filtrada. Essa tá com a biomassa toda junto. Exatamente. Tá com toda a biomassa de Saccharomyces cerevisiae ali. Então, essa seria aquele biológico que contém, inclusive, moléculas por conta do metabolismo secundário. Mas lembrando, desde que o processo de fabricação seja algo muito específico.
Aqui atrás tem um colaborador do laboratório que nós estamos trabalhando aqui na universidade de fazer. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, dessa parte dos defensivos, né, que estão entrando de origem biológica também no mercado, boa parte deles vai ter lá o seu alvo registrado para uma determinada coisa. Todos eles, todo micro-organismo praticamente, ele sempre vai estar liberando substâncias, enzimas ali, moléculas químicas, para fazer muitas vezes uma ação contra um patógeno, contra uma praga e assim por diante. Hoje todo mundo sabe exatamente quais são os ativos que são produzidos ou não, isso porque tem a publicação também de vocês, né, lá da própria SAIS, mapeamento de genoma e assim por diante, que tem uma complexidade, é muito mais complexo, digamos assim. Hoje a maior parte dos produtos que tem no mercado se sabe exatamente quais são as toxinas e o que elas fazem ou não, isso é algo muito específico que apenas... por exemplo, que uma coisa que vocês desenvolvem dentro do laboratório, ou seja, é muito específico ter esse tipo de informação hoje em dia? Muito obrigado pela pergunta, Eduardo. Um detalhe, da editora Nature, nós temos publicações que relatam, inclusive, esse detalhe sobre moléculas metabólicas produzidas por micro-organismos. Mas vamos lá, com relação a os produtos que tem no mercado hoje, se tem descrição do que ele produz, né? Olha, uma boa parte, e eu não vou dizer a maioria, mas uma boa parte deles, se você buscar dados científicos disponíveis para o grande público, utilizando a grande rede, né, com dados ali que envolvam artigos científicos, teses, dissertações, alguma informação sobre a linhagem, uma boa parte desses produtos você não encontra nada. Não tem dados que relatem estudos mais aprofundados sobre aquela linhagem, né? O que aquele micro-organismo tem capacidade de produzir, se esses metabólitos foram estudados ou não. Uma boa parte não tem. Infelizmente, porque o ideal é que houvesse mais P&D para um produto ser desenvolvido. Mas muitas corporações, me parece que eles estão mais preocupados na velocidade do lançamento do que na estabilidade do produto, né, ou da ciência para ter estabilidade do produto no final do dia. Quem sou eu para poder questionar isso? Mas, como cientista, penso que o micro-organismo deve passar por mais tempo de pesquisa, desenvolvimento, informação, para que a gente consiga, inclusive, ter dados de comparação, né, sobre estas linhagens. Quando a gente desenvolve pesquisa aqui no laboratório, Cassiano e Eduardo, então nós temos uma linhagem específica, uma bactéria, um gênero, uma espécie específica e um isolado original. A base do nosso trabalho, ela parte do princípio de que a gente vai sequenciar esse micro-organismo quando ele já é considerado um hit, né? A gente pode depois conversar sobre esse caminho. O hit seria aquele micro-organismo, aquele carinha que já demonstrou que ele é bom. Então, ele já passou por muitas validações, né? Nós já estudamos muitos atributos e que agora a gente sabe que ele é um bom micro-organismo, então ele já vai fazer parte da nossa coleção de micro-organismos de importância biotecnológica. Esse micro-organismo, esse isolado, ele vai ser sequenciado e o nosso grupo de bioinformatas, vai trabalhar estudando profundamente esse genoma e comparando, inclusive, essa genética com outros micro-organismos disponíveis no mundo, através desses dados que são depositados, por exemplo, no GenBank, que é esse grande banco de genomas. E ali a gente tem esses dados, né? Então, quando o micro-organismo ele é sequenciado e esses dados genômicos eles não são escondidos de alguma forma ou não revelados, eles são depositados no GenBank, a gente consegue fazer a comparação. E isso eu acho que é muito relevante e muito saudável para o desenvolvimento de uma tecnologia que depois vai chegar lá no campo. Porque agora esses dados estão lá disponíveis sempre para a comunidade científica, para os pesquisadores de uma forma geral, poderem ir lá fazer uma avaliação, comparação e entender. E com isso a gente consegue entender muito da maquinaria que esse micro-organismo tem para a produção dessas moléculas. Esse é um campo de estudo do nosso grupo. Nós temos um outro campo aqui, que é onde a gente avalia
as moléculas em si através da produção e depois purificação, separação, né? Extração, separação, purificação e depois identificação dessas moléculas. E combinamos esses dados para que a gente consiga ter certeza de que ele tem a maquinaria, ela funciona, ele produz, a gente consegue extrair, consegue identificar. Né? E isso mostra o caminho ali, de uma forma resumida, o caminho ali da molécula ativa. Então, Eduardo, respondendo agora de uma forma mais direta, infelizmente todos os produtos não têm informações, a maioria deles não tem, e é uma pena, seria muito relevante que tivesse. Até só para ver se entendi corretamente, né? Então, no desenvolvimento, vamos dizer assim, do bioquímico, do bioproduto, enfim, tu tem a questão da escolha dessa cepa específica do micro-organismo, então tem a descoberta dele, o trabalho para classificação, daí depois dessa classificação e saber que ele mostra já algum resultado, tem um trabalho ainda para desenvolver o que ele produz, vamos dizer assim, e depois é estudado essa substância que ele produziu para daí gerar um produto, no caso. Esse seria, digamos, o processo, né? A maior parte que a gente observa chega na parte de encontrar uma cepa e botar essa cepa para produção, vamos dizer assim, de biomassa, depois vai ser colocado para o mercado, que creio que entra nessa questão que tu comenta, e tu tem esse processo que seria isso? Bom, Cassiano, é isso, né? Mas assim, fazendo o link da pergunta que o Eduardo fez agora. Quando a gente fala de biológicos, né, que foi a pergunta do Eduardo, nesse conceito do biológico você tem um micro-organismo, uma bactéria capaz de controlar uma doença fúngica, por exemplo. Então, esse micro-organismo, ele tem capacidade de, no seu metabolismo secundário, produzir moléculas que estas serão aquelas que vão controlar, por exemplo, o fungo. Neste case, então esse é um produto biológico, né? No caso do bioquímico, se a gente entender que nós já temos um produto bioquímico no mercado, por exemplo, aí esse já teve que ter um estudo muito diferenciado, né? Porque teve que isolar o micro-organismo, entender todo o bioprocesso de fermentação para produzir essas moléculas ainda no bioreator, por exemplo, depois separar a biomassa e pegar essas biomoléculas, que são elas que seriam utilizadas para elaboração, né, para formulação do produto bioquímico, e em muitos casos, se não em todos, tem que ter alguma etapa de downstream, alguma etapa após a fermentação, alguma etapa de separação, né? Então, o downstream são etapas após o processo de fabricação, aquele conceito da cerveja ou da cachaça. Da cachaça. Depois da destilação, por exemplo. Isso, destilação é um downstream. Né? Depois do final, né, da formulação final da bebida, são outras etapas downstream. Aqui no conceito do biológico, tudo que acontece depois da fermentação são etapas, são operações importantes para o produto final. Inevitavelmente o produto bioquímico vai passar por alguma coisa downstream, né? A separação da biomassa do restante de moléculas e meio de cultura, enfim, já é uma etapa downstream. Esse primeiro já é considerado, então, uma etapa pós-fermentação. Mas, normalmente, depois disso, ainda tem concentração desses princípios ativos, separação, né, daquilo que interessa daquilo que não me interessa, algumas vezes purificação ou semi-purificação para você ter um grupo específico de moléculas ali e outras que não farão parte porque pode causar algum dano, pode ser tóxica, pode, enfim, em grande concentração não ser viável na utilização, mas tem um grupo de moléculas ali que são específicas, são importantes e elas que serão utilizadas para a elaboração do produto final. Estas, após separação, então são formuladas. Então, o produto bioquímico, ele é uma realidade, eu diria assim, ele é a próxima geração de controle, mas ele não é hoje algo difundido no mundo. Tem poucos produtos de origem biológicas, né, por fermentação microbiana, no mercado no agro. Algum deles foi desenvolvido a partir de modelos de moléculas produzidas por micro-organismo e ali após a fermentação teve alguma etapa de transformação ou semissíntese.
Então talvez o produto hoje já não seja inteiramente biológico. Mas então nesse conceito do bioquímico tem que ter muito estudo, Cassiano. Muito estudo, e ele se torna mais caro, porque você tem várias operações pós-fermentação para ser realizada até entrar no frasco. Já o produto biológico em si, se ele tiver o conceito só da biomassa, não é só, mas já é uma atividade com o seu valor agregado, obviamente, mas se ele tiver o conceito apenas da fermentação, com poucas etapas após a fermentação, mais no sentido de formulação, de estabilização do produto, do que de operações de separação, purificação, concentração, ele se torna um produto mais viável para o mercado. Os processos, eles são uma parte, para mim, melhorando, digamos, o produto que chegaria lá no final. Quanto mais processos eu tenho de purificação, de selecionar isso que está acontecendo, eu posso ter um produto de melhor qualidade. Só que hoje, quando a gente olha para o mercado, o que é o mercado de forma geral? É o cara olhar o nome do micro-organismo, poucos ainda têm uma compreensão a respeito de cepa, e a concentração. Hoje, basicamente, o mercado de biológico, pelo que a gente nota, né, é movido à base disso. Eles olham a concentração e olham o nome do micro-organismo. Às vezes ainda tu tem que argumentar no sentido assim, pessoal, mas a cepa é diferente, então tu tem outros detalhes a mais. Hoje não existe alguma forma talvez até do produtor ou do agrônomo que está lá recomendando para o produtor saber ter um parâmetro de comparação com outras coisas que existem no mercado que talvez são mais simples, né, que às vezes é um ponto importante também. Só porque alguma coisa é mais simples não quer dizer que ela não funcione, mas existem coisas mais elaboradas dentro do processo. Talvez a gente possa comparar que nem vocês compararam antes com a bebida, com a cerveja, né? Tem cervejas, os dois vão embriagar de alguma forma, né? Porém, algum vai ter uma qualidade superior ali na qualidade do negócio, né? Tu parece que morreu no outro dia de ressaca e no outro tu acorda bem. Exatamente, é bem por aí mesmo, Eduardo. Existe muito podcast, mas existe o agrodepende, né? Então, esse é o diferencial, né? Então, existem muitos produtos biológicos. Dentre esses produtos biológicos, agora no conceito do registro do biológico atual do Brasil, né, produto biológico como é registrado no Brasil, existem aqueles que se diferenciam por melhor performance, por conta de muitas coisas relacionadas desde do bioprocesso, desde a fabricação, até uma formulação muito bem desenvolvida, né, uma tecnologia de formulação muito bem desenvolvida, que vai ter implicações importantíssimas, melhor espalhamento, melhor adesividade, né, melhor relação do micro-organismo com a superfície foliar ali, que não vai sair, né, facilmente. Tem muitas questões importantes na formulação. Mas antes disso também tem a questão da linhagem, da cepa, da característica, do arcabouço genético daquele micro-organismo, do que ele pode fazer. Tudo isso, né, é a história que conta sobre aquele produto biológico que entrega mais, né, aquele produto biológico que tem menos variação. Todos têm uma grande variação de resultado por conta das questões ambientais. Mas aí também não é só produto biológico que tem variação, né? Nós temos aí um complexo ambiente, né? Mas aqueles que têm uma tecnologia melhor de formulação, uma tecnologia melhor de fabricação e a linhagem que compõe aquele produto biológico possui um arcabouço genético diferenciado, isso faz com que o produto final seja diferente. Eu acho que nós temos que parar de discutir concentração, ou seja, suspensão de micro-organismo na solução, no caso dos suspensão concentrada, ou quantidade de unidades formadoras de colônia, né? Até porque tem empresas que mudam, inclusive, até a unidade para poder deixar o produtor ainda com maior dificuldade de entender o que é quantidade de células ou unidades dentro de um volume. Poderíamos todo mundo trabalhar com a ideia de um ml, ficaria mais fácil, mas não. Tem algumas formas de modificar isso que deixa o coitado do produtor ainda com maior dificuldade de entender isso, né? Em alguns casos, não são todos, obviamente. Sim. E deixar de discutir só o gênero microbiano, né?
Eu acho que nós temos que ir muito para além disso. Deixa eu só acrescentar uma coisa, já que tu comentou a respeito de concentração. A gente escuta muitas vezes o pessoal falar a respeito de diferença entre conídeos viáveis e unidades formadoras de colônia, né? Que obviamente conídeos também estão vinculados à questão de fungo, mas a gente tem às vezes uma nomenclatura diferente dado para cada um deles. E aí às vezes o pessoal fala assim, não, o meu produto é melhor porque ele é conídeos viáveis ou ele é unidades formadoras de colônia, e às vezes o pessoal não entende exatamente qual que é a diferença entre uma coisa e a outra e essas nomenclaturas que são usadas. E aí, se ninguém sabe de nada, o que contar a primeira história leva muitas vezes, né? Então, mas é muito triste isso, né? Porque seria muito legal se a gente tivesse uma padronização desta comunicação, tanto científica, quanto aquela em que o próprio Ministério poderia padronizar para facilitar, inclusive, o entendimento, né? Facilitar o registro. Mas toda unidade capaz de formar uma colônia pode se somar a todos os propágulos que vão para além só dos conídeos, no caso dos fungos. No caso das bactérias, a gente já tem que focar nas unidades mesmo, porque seria toda célula viável capaz de formar uma colônia, de se multiplicar e formar uma colônia. Então, no caso ali dos fungos filamentosos, Eduardo, se usa muito isso, né, que é aquela variação entre conter no produto para além só de conídeos. Tudo aquilo que é capaz de formar uma Mas colônia. hoje toda a concentração de produto, acredito eu que é tudo, digamos assim, vivo, digamos assim, tudo vai formar colônia ou não necessariamente? Eu posso ter uma concentração alta do produto e uma formação de colônia baixa. É possível também ter isso? Vamos pensar ali nessa parte especificamente, né, da bula ali que fala da UFC. Né? O que está descrito ali na bula, né, de unidades formadoras de colônia, aquilo ali é o mínimo que deve conter no produto. Então, aquele mínimo ali tem que ser viável, ou seja, na condição ambiental favorável, ele tem que se dividir e crescer em população. Então, cada célula ali dentro, ou unidade ali dentro, capaz de se multiplicar, tem que estar viável e ela tem que ser capaz de se multiplicar e crescer num ambiente que é favorável. Né? Então, aquele é o mínimo, aquilo tem que acontecer. Né? Agora, a pergunta que eu acho que é importante ser feita também, ter mais é mais relevante? Ou, se você estudou e qualificou muito bem o seu produto com aquela concentração, ele entrega naquela concentração, ele entrega o que precisa, por que discutir se tem que ter mais? Então, ter mais é mais importante, é melhor ou é irrelevante? Eu gosto de falar também sobre o ter mais com o sentido de ter mais micro-organismo no mesmo produto. Já me perguntaram muitas vezes assim, professor, mas o produto que tem 2 micro-organismos não é melhor do que o produto que tem 1 micro-organismo? Ou o produto que tem 3? Então, o que tem 3 é melhor do que o que tem 2, que tem uns 5, 6 às vezes até. Fungo e bactéria é tudo misturado. Eu já vi casos que tem uma lista, né? Pois é, então eu vou falar o seguinte, se você não tem condição de realizar a sua atividade, de realizar o seu ofício sozinho, você chama alguém para te ajudar. Mas se você tem condição de realizar a sua atividade, o seu ofício sozinho, com qualidade, você pode realizar sozinho. Então, quando tem alguém junto, é porque o que foi escolhido talvez primeiro não conseguiu desempenhar a performance de entrega necessária. Essa é um exemplo bem simplista, mas é um exemplo que pode ser utilizado para explicar alguns produtos que têm mais de um micro-organismo. Mas, professor, tem outras explicações? Tem. Vamos sair do simplista agora e vamos para algo científico. Por exemplo, um produto para tratamento de semente, tá? Que tem 2 micro-organismos, não tem um só, tem 2. Bom, ali tem muito conceito científico para essa mistura. Dentre elas, por exemplo, um deles é muito bom colonizador, enquanto o outro é muito bom no ofício de controle.
quando você junta os dois, eles são compatíveis, você pode melhorar a performance de controle, porque você também aumenta o potencial de colonização. Então, no caso do tratamento de semente, faz total sentido o produto ser um bom colonizador. Tratamento da semente, radícula, raiz, coloniza o sistema, aumenta a performance de controle, por exemplo, de um fitonematóide, se for um nematicida, ou de um fungo de solo. Então, existem misturas que elas são cientificamente importantes, porque não há apenas uma compatibilidade de um não prejudicar o outro. Não, um complementa o outro em uma outra coisa, que não aquela de controle em si, mas que fará total sentido para o estabelecimento daquele produto. Então, pessoal, a mistura, ela não é só para poder falar que o meu tem mais micro-organismos. Então, quando alguém fala assim, não, meu produto tem 2, 3, 4, pergunte para o colega qual é a performance de cada um, do porquê da mistura, se um não atrapalha o outro, que se foi muito bem preparado, estudado, qualificado, ele vai responder. Ou ele vai falar assim, porque é melhor, porque o meu tem mais. Ou vai falar, daí tu me apertou. Pode acontecer também. Mas essa questão que tu traz, professor, eu acho interessante até para a gente começar a entender um pouco mais os biológicos como um todo, né? Porque pegando eu que tenho um pouco menos conhecimento que tu, Eduardo, nessa parte, tu vai observar o biológico como ele começou a ser vendido. Ah, não, é só largar a turfa na caixa de semente lá do inoculante que vai funcionar. Daí tu já começa a falar com alguns professores e começa a dizer, não, a recomendação é com calda açucarada para ter... colocar ele junto com a calda açucarada, mexer em todas as sementes, distribuir para esse ligar ou ficar encostado, vamos dizer assim, grudado dentro da semente, junto na semente, não dentro da semente, né? Junto à semente, e quando cair no solo ele vai conseguir infeccionar a raiz e por aí vai. Então tá junto ali na semente, né? Então começou o biológico muito com isso, depois foi entrando toda a parte de, não, é só largar na lavoura. Então, a questão de unidades formadoras de colônia, quanto mais melhor, porque tu vai perder menos para o ambiente, ele vai chegar ali no alvo. E daí começou a ser falado sobre algumas questões de como fazer essa formulação e organizar esse produto, vamos dizer, o que tu vai botar junto nesse biológico para que ele chegue no alvo em quantidade de UFC relevante e consiga ficar naquele ambiente e se desenvolver, né? E agora a gente está entrando no ponto que tu comenta de pegar apenas aquilo que o micro-organismo produz para realizar o controle daquela doença, matar aquele inseto, enfim, para resolver fazer aquele controle que ele deseja. Tudo isso a gente tá falando a primeira parte de uns 40 anos, daí baixou para essa parte um pouco maior de biodefensivos, né, biodefensivos nos últimos 10 anos, vamos dizer, últimos 6, 7 anos, os últimos 3, 4 anos, a gente tem essa parte de entrar com uma forma de melhorar esses biológicos, né? Vamos dizer, colocar esse adicional que vai fazer ele ficar mais tempo, aguentar mais tempo de prateleira, essas outras questões, eu não sei se é como chama isso, mas enfim, que vai fazer isso. E agora a gente está falando de pegar só o que ele produz e botar direto na lavoura, né? É quase que como se fosse um produto químico produzido. Não é quase que fosse, eu acho que é exatamente isso. É um produto químico produzido pelos biológicos que é extremamente eficiente naquela resolução daquele problema específico. E o maior problema que a gente tem é o entendimento de tudo isso, né? Eu por causa do podcast, o Eduardo, por trabalhar na área também, e por causa do podcast, a gente tem um pouco dessa visão. Mas a maior parte do pessoal ainda está saindo daquela questão de botar o turfoso na caixa e entrando na parte de botar a maior parte de unidade formadora de colônia, né, diretamente no pulverizador, sem pensar que pode perder isso, enfim, comprando por essa questão de unidade formadora de colônia. E daí entra uma questão como esse produto bioquímico pode revolucionar, vamos dizer assim, toda essa questão do mercado como um todo, né, que é um produto final que tu só muitas vezes tu vai conseguir ter várias vantagens, por exemplo, provavelmente vai ter um tempo de prateleira gigantesco, porque tu não vai precisar manter a unidade formadora de colônia viva ali, né, ou numa questão de resistência, tu vai conseguir também atingir mais fácil o que tu quer tratar, então a doença, o fungo ali, o inseto, enfim. Como tu vê essa questão desses novos produtos, dessa revolução, vamos chamar assim,
para a questão do mercado, da utilização dele no campo e do entendimento do produtor. Deixa eu só acrescentar uma coisa que talvez tu já vai responder pro Cassiano também, para explicar para o pessoal por que para tirar um pouco a visão que o biológico, até o próprio Bacillus em si, que ele não é uma taça de cristal, né, que ele aguenta bastante coisa até, né, talvez passar isso também para o pessoal, essa complexidade e essa resistência que muitas vezes se tem ao ambiente também, e o tempo que ele pode sobreviver. Beleza. Rapaz, foi uma chuva agora de perguntas e eu vou tentar separar algumas coisas. Não precisa responder tudo, é só o essencial. É essencial. Só responda um pouquinho de cada coisa e tá bom. Não, mas vamos lá. Quando a gente coloca tudo no mesmo caldeirão, né, biológicos ou biodefensivos, eu acho que a gente complica ainda mais a vida do produtor, né, dos técnicos que trabalham também na venda desses produtos. Eu acho que a gente precisa cada vez mais também esclarecer algumas coisas para facilitar o entendimento de quem utiliza, de quem compra, de quem vende, até mesmo dos nossos ouvintes que são estudantes, talvez, né, e que vão desenvolver talvez a sua profissão nessa área. Então vamos lá. Quando a gente fala de biodefensivos e estamos na cabeça, de alguma forma, mesmo que não falamos, mas pensando em fungo, aí nós temos uma série de questões que são relevantes no caso do fungo, né? De um fungo filamentoso entomopatogênico. A gente discutir unidades formadoras de colônia, conídeos viáveis, propágulos capazes de formar colônias, enfim. Quando está falando na biomassa ativa, faz total sentido para a tecnologia, né, para essa tecnologia dos entomopatogênicos, por exemplo. Até porque para acontecer o controle da praga, a gente está diretamente relacionado à estrutura viável, germinar, infectar, né, e fazer o controle da praga, por exemplo. Então, a gente discutir essa biomassa viável, a gente discutir essa quantidade de unidades nesse produto é altamente relevante e faz total sentido. Quando a gente está falando, por exemplo, no caso de uma bactéria, eu vou citar o gênero que o Eduardo colocou aqui, o Bacillus, como o princípio ativo deste biodefensivo, a gente pode ainda separar se ele é um biodefensivo para controle de praga ou se ele é um biodefensivo para controle de doença, e ainda assim a gente separar se ele é um biodefensivo de doença fungicida ou bactericida, ou fungicida-bactericida, a gente pode discutir agora que, para além da biomassa no produto, a presença de moléculas pode ser altamente relevante, de toxinas até metabólitos de baixo peso molecular, moléculas de metabolismo secundários. Estar presente dentro dessa formulação já é altamente relevante. Então, a discussão de só biomassa, ela já se torna algo que é pouco para a tecnologia mais desenvolvida. A gente pode começar a falar também agora da presença de moléculas ali dentro da composição, dentro da formulação do produto biológico. E quando a gente fala da possibilidade do produto ser só as moléculas, né, aí a gente tira também, a gente considera um produto incopiável, ele não vai ter um farm para ele, né? Ele não vai ter um micro-organismo vivo lá dentro, não vai dar para pegar aquilo e fazer o iogurte caseiro. Né? Não dá para multiplicar bem assim, né? Não vai usar aquilo como inóculo, não vai usar aquilo como inóculo e fazer a multiplicação. Né? Não vai ter. Nesse conceito que nós estamos discutindo aqui do bioquímico. Por outro lado, nós não teremos uma série de benefícios que o biológico nos dá. Mas quais são esses benefícios? Bom, o biológico, ele é um produto que, diferentemente do químico, ele é um produto que tem capacidade de se desenvolver no campo. Então, esse efeito de crescimento no campo, de se estabelecer, por exemplo, no filoplano, de estabelecer na radícula, na raiz, no solo, né? Aí depende se ele é um produto foliar, se ele é um produto para tratamento de sementes, se é um produto para aplicação no solo, enfim, a gente pode discutir esses conceitos, mas ele vai crescer no ambiente. Ele vai se estabelecer ali, ele vai desenvolver ali. Então, ele tem capacidade de crescer. Sabe aquela ideia da armadura do
Homem de Ferro, dos últimos filmes da Marvel lá, que ela se auto... Começou, era 3 dias pra colocar, daí é 5 minutos, e agora ele leva nem uma maleta, um relógio, clica e pois é, ela vem dando tecnologia. Então imagina ali que o biológico são pequenas usinas que são as células, que estão dentro do frasco, em um estado estável, desligada, né? Ou em uma estrutura de resistência, ou metabolicamente ali ela está em baixo metabolismo ou parado, que quando ela tiver numa condição favorável, ela vai desenvolver, né? Aquelas unidades vão crescer, então ela vai colonizar o sistema. Então esse é um lado muito positivo do biológico. O bioquímico, esse conceito que nós estamos discutindo aqui, que talvez no futuro a gente tenha mais produtos assim no mercado, o bioquímico ele tem o conceito de ele funcionar no ato da aplicação. Como o químico funciona, né? Então ele funciona no ato da aplicação, porque o produto ele é ativo diretamente, ele funciona. Se ele cair sobre o fungo lá, ele vai ter ação fungicida. Pode existir, né, vários mecanismos ali relacionados a esse funcionamento, mas ele vai funcionar no ato da aplicação. O conceito dos dois juntos é o conceito de uma tecnologia altamente relevante. Vocês não concordam comigo? Porque eu vou ter o biológico, que desenvolve no campo, e ainda vou ter as moléculas presentes ali numa concentração mínima, que quando preparado a cauda, ele também vai funcionar no ato da aplicação. Então é aquele que a gente discute aqui no laboratório, é o poder da biologia com o desempenho da química sintética. Até trazendo a questão de tentar entender um pouco melhor, vamos dizer assim, porque, tipo, como o senhor traz, dá para entender, só que nós no campo acabamos não tendo uma visão tão bem assim, ou como a gente vai utilizar, né? Então, isso que tu traz, ligando com a parte de campo, pegando só de exemplo, tu vai largar ele no sistema, como um todo, numa lavoura, né? Quando é o organismo vivo, tu vai ter todas as questões que ele pode ficar no ambiente, ele pode ter uma mutação, que é o que acontece muito em quem faz on-farm, mas, enfim, a gente tem todos esses problemas que a gente não consegue sintetizar e realmente desenvolver um produto específico, vai resolver um problema em específico, e muitas vezes pode até trazer um problema por causa de uma mutação para dentro da tua lavoura. E todo esse sistema, todo esse processo tecnológico que auxilia no desenvolvimento de novas moléculas ou novos bioquímicos, até a gente pode dizer assim, traz uma segurança maior para toda a questão de um tratamento, com toda essa seleção que é feita, toda essa tecnologia empregada, e também uma segurança maior tanto para quem faz a indicação do produto, quanto também para o produtor que está querendo esse produto para utilizar e realmente resolver um problema na sua lavoura com maior eficiência, né? Porque quando a gente para pensar toda essa questão do biológico, ele tem que cair na planta, ele tem que se desenvolver, então criar colônias, vamos dizer assim, para conseguir gerar esses metabólitos que daí vão fazer o controle dessa doença, e daí só assim, então, com o ambiente favorável, ele vai conseguir desempenhar sua função. E da outra forma, se a gente vai observar, tu tá colocando o que realmente já vai resolver esse metabólito em específico diretamente ao problema, né? Então, tudo isso ele vai conseguir auxiliar e fazer esse desenvolvimento, ou esse controle, melhor dizendo, de uma forma mais rápida, que o biológico a gente tem isso que o pessoal acaba esquecendo, né? Quando a gente traz nos inseticidas, principalmente mais antigamente, a quantidade de insetos, vindo para a parte agronômica um pouco, a quantidade de insetos que tu tem que entrar com o biológico, ela não pode ser tão grande para tu conseguir realizar um controle antes de ele causar um dano, e ele não pode ser tão pequeno porque tu precisa do inseto para os micro-organismos se multiplicarem e daí, assim, fazer o controle, né? E dessa outra forma, tu entraria como um produto químico mesmo, né? Tu, às vezes, poderia ter um produto de choque sendo ele bioquímico, correto? Sim, essa é a ideia, né? Para quem trabalha com desenvolvimento de produto, pensando que o produto bioquímico, né, a partir da fermentação microbiana, na ideia do desenvolvimento de uma tecnologia que não há ali dentro do frasco a célula viva. Se a gente pensar nesse conceito, Cassiano, você está correto. Tá? Então, um produto que vai estar lá em uma quantidade, vai ter uma quantidade de princípio ativo bem definida, né?
e que no preparo da calda, na dose correta, enfim, ele vai funcionar de forma imediata a partir da sua aplicação. Essa é a explicação do mundo ideal, né? Mas aí nós temos que discutir uma série de coisas aí que são importantes, né? Preço. É relevante a gente discutir isso, né? Por quê? Porque existe um teto ali de valor, por exemplo, de fungicida. Então, se a gente pensar aqui na atividade de pesquisa do laboratório, desenvolver uma tecnologia dessa, à base de um micro-organismo selvagem, sem alteração genética, que ele vai produzir, então, grande quantidade dessas moléculas. E você vai ter várias etapas após a fermentação. E que você vai formular depois. E ainda assim ele vai ter que ficar dentro de um valor que seja saudável para a utilização pelo produtor. Isso tudo se torna bastante complexo, bastante difícil. É uma realidade ainda que eu não sei se nós temos hoje condição de colocar no mercado. Um produto só com moléculas e ainda com algum método de purificação, né, para chegar ali com alguma pureza. Num conceito mais complexo, de uma mistura mais complexa, se for aceito, por exemplo, um registro de um produto mais complexo, talvez financeiramente ele chegaria ali no teto do valor dos multissítios, porque ele teria essa entrada como multissítio também. Né? Por que multissítio? Porque uma bactéria pode produzir 6, 8, 10, 12, 15 moléculas diferentes, dependendo do arcabouço genético dela, então da capacidade de produção de biomoléculas dela, e se são ativadas ou não essa maquinaria, né, no seu estado de fermentação, e se elas são eficientes de produzir em quantidades, né, então lá no produto final então teria essa mistura de moléculas. Então agora, num cenário em que essa mistura pudesse ser utilizado, talvez o preço seria mais viável. Num cenário em que a gente tem que adicionar métodos de separação para purificar um grupo específico, esse valor vai ficando maior. Aí a eficiência tem que ser altíssima para a dose ser mais baixa e aí tentar equilibrar o valor. Então a ciência do desenvolvimento aqui nos laboratórios de pesquisas no Brasil e no mundo, na pesquisa aplicada, nunca vai estar longe do preço final, né? Tem muita vez, até interessante que tu traz, que acho que traz o primeiro parâmetro do produto que está vindo para o campo agora, né? Que é essa questão, daí é uma pergunta, né? Esse produto que está vindo para o campo, então, ele está passando primeiro por essa etapa de ter vários metabólitos inclusos para resolver algum problema? Ou ele já está vindo esse produto mais específico? Nem vou chamar de produto, vamos chamar de ferramenta, né? É uma ferramenta de manejo que vai trabalhar como um multissítio, por exemplo, que nem tu comentou, ou o desenvolvimento de produtos novos, independente de marca, qualquer coisa, né? Eu estou dizendo da tecnologia em si. Ele está visando essa questão de um produto mais específico. Eu acho que são ferramentas tecnológicas que o produtor hoje tem à mão, pode adquirir, né? Tem algumas ferramentas tecnológicas, algumas biotecnologias que elas são mais inovadoras no sentido do seu desenvolvimento, que ela vai de uma seleção de um micro-organismo muito bem definido ao processo de fabricação, à fermentação industrial, a formulação, e ali esse conceito agora de um produto mais elaborado se tem no mercado. É possível fazer testes em laboratórios para você saber se o produto tem ou não tem um efeito de atividade fungicida direta. Os pesquisadores aí dos laboratórios de microbiologias e bioinsumos sabem que isso é muito possível de ser feito. Em um ensaio relativamente simples no laboratório, a gente consegue definir se o produto, se a tecnologia biológica ela tem, por exemplo, um efeito fungicida direto na composição, sem a atividade do crescimento daquelas unidades formadoras de colônia. A gente consegue fazer essa análise em laboratório, desenvolver para que se tenha e também analisar para ver se tem, que a gente desenvolve e cria os métodos de qualificação. Até há algum tempo atrás a gente tinha gravado um episódio, até o convidado havia citado que existem algumas moléculas químicas, né, que são produzidas através de bacilos que talvez estariam num grupo químico de fungicidas que nós temos hoje no mercado.
né? Então, por exemplo, assim, ou seja, são bactérias que produzem substâncias químicas que são fungicidas, que estão ali dentro daqueles grupos químicos, né? Como já foi comentado ali durante essa conversa. Hoje, quando a gente vai falar dessas substâncias que são produzidas em si, existe qual é a relação, qual é a proximidade que se tem com a parte química? Porque, como eu tinha comentado antes, às vezes sempre quando a gente fala da parte biológica, o pessoal sempre acha que é uma coisa mais leve, mais tranquila, né? É natural, né? Aquela história, se é natural, faz bem, né? Sendo que os piores venenos que tem muitas vezes dentro no mundo provém da natureza até, inclusive. Então, como é que, para o pessoal compreender também o que são essas moléculas quando a gente fala... porque eu lembro que são alguns nomes bem complicados, né? Não são de fácil recordar eles, mas são coisas que a gente vai começar a ver mais seguida, da mesma forma que a gente sabe falar um tebuconazole, uma carboxiamida, a gente vai conseguir falar da mesma forma da parte de moléculas a partir de bactérias, ou não vai chegar a esse nível, ou tu não vê chegando a esse nível. Como é que isso vai funcionar? Qual é a importância, qual que é o peso dessas moléculas em si, quando a gente fala no produto, porque é só a molécula ou é o conjunto delas que vai fazer a mágica acontecer, digamos assim, né? Boa pergunta, Eduardo. e achei legal a gente falar, né? Não é, pessoal, caros ouvintes do Agro Depende, não é porque é biológico que primeiro vai resolver todos os problemas, ou que é porque é biológico que não causa problema. É justamente por conta deste conceito que nós temos a difusão do on-farm com qualidade duvidosa. Olha só, eu não estou falando que eu sou contra a fabricação in situ, né? A fabricação em loco. Não estou falando que eu tenho alguma coisa contra isso. Eu estou falando que fazer isso com baixa qualidade é um risco grande para a população de uma forma geral. Porque, novamente, não é porque é biológico que não causa dano. Pelo contrário, tem muitos micro-organismos que podem causar danos, e danos seríssimos. Os ouvintes que tiverem um pouco de curiosidade sobre problemas com biológicos ou com contaminação de micro-organismos em alimentos, pesquisem sobre o broto de feijão na Alemanha, ou pesquisem sobre... Teve uma manchete que falava assim, os pepinos assassinos. Né? Chegaram até relacionar esse problema que aconteceu na Alemanha com os pepinos que vinham da Espanha. Então, o problema foi tão grande que, inclusive, prejudicou a exportação de pepinos na Espanha, que não tinham nada a ver, e que, na verdade, o problema estava nos brotos de feijão de uma unidade de produção numa cidade específica da Alemanha, que, por conta de uma contaminação com Escherichia coli, produtora de uma toxina muito potente, matou algumas pessoas numa pequena cidade. Então, uma coisa muito séria mesmo, por conta de uma contaminação de alimentos por meio de uma contaminação com micro-organismo, de uma fermentação feita de uma forma, enfim, sem os cuidados que deveria. Então, assim, o produto biológico, ele depende de muito cuidado, microbiológico, de asepsia, né? Então, não é porque é biológico que não causa nenhum dano. E outra coisa importante, o micro-organismo produtor de biomoléculas, Eduardo, um bacillus, por exemplo, né, pode produzir metabólitos que, em grande quantidade, ele vai ser tóxico para animais de sangue quente, pode produzir moléculas que, independente da dose, pode ser cancerígeno. Então, por isso que é muito importante estudar, né? Estudar muito bem a linhagem, estudar muito bem a genética do micro-organismo, entender muito bem essa maquinaria de produção de moléculas, quais são, tentar quantificar essas moléculas em estudos de fermentação para entender o quanto aquilo ali é relevante, né? Então, isso tudo, por isso que no princípio nós falamos que quanto melhor tiver os estudos, o P&D de um biológico, melhor vai ser o produto lá na mão do produtor. E quando a gente fala sobre aquela relação das moléculas produzidas por um micro-organismo com as moléculas químicas, né, que você falou que fez algum podcast aí
no passado relacionando algum grupo químico conhecido, né? Você falou da carboxamida. Eu estudei e tenho trabalhos publicados, enfim, vocês podem verificar isso ali na grande rede, de uma bactéria produtora de uma fenazina carboxamida. Né? É uma molécula do grupo das carboxamida, do grupo das fenazinas, que tem uma carboxamida. Então, assim, essa relação entre o biológico e o químico sintético ou semissintético, muitas moléculas sintéticas, Eduardo, elas foram sintetizadas utilizando uma molécula biológica como modelo. Então, inclusive os antibióticos utilizados, muitos antibióticos utilizados para controle de doenças em humanos, eles foram desenhados a partir da observação de uma molécula originalmente natural. Né? Então, muitos micro-organismos produzem moléculas naturais com essa característica desses grupos que tem também neste exemplo, nos fungicidas mais conhecidos, né? A carboxamida que você colocou como exemplo. Então, sim, e existem outras classes que já não são tão conhecidas pelos produtores, né? Não são conhecidas do grande público, que são as moléculas fungicidas biológicas, como, por exemplo, os lipopeptídeos, alguns polienos, alguns carboidratos, enfim, que são moléculas talvez mais novas, peptídeos antifúngicos, para a grande maioria, mas essas também são produzidas pelos micro-organismos e têm grandes efeitos. Até, por exemplo, hoje uma dificuldade que a gente tem no cenário agrícola, de forma geral, né, é sem ter novas moléculas, né, sendo lançadas no mercado, né, uma dificuldade nesse sentido. Talvez, né, do meu ponto de vista, talvez futuramente aí a gente tenha cada vez mais, talvez novas descobertas, talvez através desses mapeamentos que são feitos através de bactérias e talvez, quem sabe, descobrir moléculas novas, né, com novos potenciais aí para a agricultura. Inclusive, tem um podcast que eu escutei, faz tempo que eu não escuto mais ele, mas eu já tinha convidado até o professor que produz o podcast a participar, que o nome do podcast é Moléculas. Então o cara, ele é da parte de bioquímica, alguma coisa assim, ou da parte química especificamente. Ele faz uma explicação geral assim sobre moléculas que se encontram na natureza. Cara, entra bem profundamente na parte de moléculas, até inclusive o nome do podcast é Moléculas. E aí a gente vai entendendo toda a complexidade que é esse cenário. E quando a gente pega essa questão de desenvolvimento de novos produtos e coisa, eu vejo, pelo menos, que o biológico, no caso, usar micro-organismos, vão produzir, talvez, substâncias que vão ser cada vez mais utilizadas para o meio agrícola. A gente vê aí bactérias que são utilizadas para, sei lá, acelerar a degradação de plástico, por exemplo. Tem gente que já ouviu falar sobre talvez uma possível bactéria, talvez a gente vai ter como um herbicida, não sei. Não sei qual é o limite, né, digamos, que a gente pode esperar, e até tem toda aquela questão do CRISPR. Então, se tu tem um mapeamento do genoma, tu sabe qual é a sequência que produz qual toxina, se eu não posso fazer alterações dentro do genoma do micro-organismo e fazer ele produzir o que eu quero, transformar ele realmente numa biofábrica, né, numa fábrica de ativos específicos químicos. Então, é um futuro que não sei exatamente o que a gente pode esperar, né? Mas parece extremamente promissor. Concordo plenamente com você, Eduardo, e essas linhas, elas fazem parte aí de grandes grupos de pesquisa, de vários grupos de pesquisas que vão desde silenciamento de alguma característica genética que ele deixa de gastar energia, né, com alguma atividade específica, e aí ele pode utilizar a maquinaria específica lá do controle, enfim, da atividade simbiótica benéfica com mais eficiência. Então, o silenciamento é uma realidade, algumas transformações genéticas são realidades para desenvolvimento de tecnologia. Agora, pensando na pesquisa, né, existe ali muita tecnologia sendo avaliada. Nem tudo a gente pode falar que poderia entrar hoje no mercado, até porque existem as regras e as legislações, mas como você comentou, pensando o micro-organismo como uma fábrica, e ele vai estar dentro de um bioreator, ele pode entregar muita coisa que para o futuro pode ser a realidade do agro, desde moléculas, enzimas, que podem ser utilizados com potencial biotecnológico, né?
Então, a unidade microbiana, o micro-organismo, né, a célula, uma bactéria, por exemplo, evoluiu no sistema em milhares de anos. E dependendo do nicho onde ele for isolado, ele teve uma adaptação, né, uma alteração genética, que foi incrível para aquele sistema e fez sentido aquela evolução. Então, assim, você conseguir identificar esse micro-organismo, conseguir isolar ele e aproveitar dessa característica genética que evoluiu em milhares e milhares de anos, transformando em uma ferramenta benéfica, é algo genial, né? E ainda pode ser, com alterações genéticas específicas, ainda pode ser transformado numa tecnologia ainda mais potente. Então, assim, tem muita coisa sendo trabalhada no mercado. O que nós temos hoje, a nossa realidade hoje, são produtos com alta tecnologia, com base na linhagem, né, na genética, na cepa, como muitos falam, né, com base na cepa, na genética dessa cepa, no processo de fabricação e na formulação. No futuro, o futuro a gente pode ter os produtos bioquímicos, os produtos baseados em metabólitos de um micro-organismo selvagem, os produtos baseados em metabólitos de um micro-organismo geneticamente transformado, e para que ele se torne mais eficiente, ou desde silenciamento até alterações genéticas, né? Produtos de transformação, e o subproduto da fermentação que é o produto que será aplicado no agro. Então temos essas questões. Você falou de herbicida, né? Nós identificamos uma bactéria com potencial herbicida no laboratório sem querer. A gente estava estudando o controle de doença em milho, e todos os experimentos que a gente fazia, a gente matava o milho. E aí eu falei, espera aí, né? O que está acontecendo aqui? A gente fazia o experimento, diminuía a dose e causava fitotoxicidade. E aí nós falamos, não, espera aí, vamos lá, vamos entender diferente isso daqui, e começamos a aprofundar um pouco mais a pesquisa, mudando o foco, que no primeiro momento era controle, começamos a entender. Hoje a gente já entende um pouquinho mais, depois de alguns anos estudando, sequenciamos o genoma e começamos a entender um pouco mais. Estamos hoje desenvolvendo ali um potencial herbicida utilizando uma bactéria. Algumas coisas acontecem meio sem querer também. O importante é que a gente consiga identificar, né, sacar aquilo ali. Como Fleming não jogou a placa contaminada fora, ainda bem, a partir dali surgiu a penicilina. Bem por aí. Até eu acho que pra gente ir pro finalmente aí do episódio, eu gostaria de comentar uma questão que eu acho muito interessante, que nós do campo também acabamos esquecendo muitas vezes, e o pessoal que é os produtores, vamos dizer assim, também acaba esquecendo. Ele não, o agrônomo, ele tanto que é uma engenharia, né? Uma engenharia que não é tão exata assim, mas a gente é treinado, estuda para saber como utilizar as tecnologias para realizar o manejo para chegar no resultado. E muitas vezes é trazido muito essa parte de uma obrigação, de certa forma, da gente entender todo o processo, que muitas vezes a gente não tem uma base tão interessante. Por isso até é a ideia do podcast, para a gente trazer realmente profissionais que consigam explicar um pouco melhor para nós, porque querendo ou não, o leque de coisas que a gente tem que saber e sabe muito por cima, muitas vezes, é muito grande. É uma área multidisciplinar, né, como a gente fala, né, o agronegócio, ele aborda tantas áreas diferentes que é importante, inclusive, em laboratórios, quem trabalha na parte de pesquisa e desenvolvimento, normalmente tenta agrupar, né, profissionais de áreas diferentes, porque ali tu consegue ter ideias novas, né, que realmente vão trazer algumas soluções, porque é importante sincronizar esses conhecimentos aí que de alguma forma vão estar contribuindo. Mas daí entra uma questão que é o que eu quero dizer, a importância em nós também como agrônomos começar a observar cada vez mais todo o certo desenvolvimento que tem, de onde sai aquela informação que está chegando a nós. Porque muitas vezes uma ferramenta, ela aparece ali, a gente acha que entende ela e não tem a mínima noção, né? A gente às vezes não consegue realmente passar o que aquela ferramenta faz. Muitas vezes a gente pega base de dados de experimentos feitos para passar uma certa
uma certeza um pouco maior, vamos dizer assim, mais assertivo para o produtor, um manejo, uma recomendação, mas acabamos esquecendo de toda essa parte por trás que está na pesquisa, no desenvolvimento para chegar até esse produto. Então é muito interessante, muito legal a gente poder conversar, que eu e o Eduardo aprendemos. Tá louco quando tem principalmente esses episódios, porque é algo que não é trazido para nós dessa forma, principalmente de quem desenvolveu. E é interessante a gente trazer realmente da parte da pesquisa, que é o que o senhor faz, né, todo esse desenvolvimento, para a gente trazer a ponta. Até fica um convite de... se tu tem alguns nomes para nos indicar para a gente fazer esse tipo de episódio, para realmente trazer esse esclarecimento que eu não fazia nem ideia que existia a possibilidade da gente pegar, por exemplo, um produto químico produzido pelos biológicos e estar utilizando eles no campo. E por outro lado, é uma questão meio óbvia, né? Que a gente comentou a questão da penicilina, foi exatamente isso. Ele conseguiu depois, sem querer, ele descobriu, né, aquela questão da penicilina, que é desenvolvida por um fungo, se eu não me engano. Me corrija se eu estiver errado, exato. Daí ele é trazido, feito toda essa questão dentro do laboratório de uma purificação, eu vou ser bem simplista aqui, que eu não sei todos os processos, né? Mas, digamos, foi feita uma purificação até chegar num produto que daí revolucionou a humanidade, querendo ou não, todo mundo começou a viver mais porque tu toma antibióticos, então, mais da metade da população, ou até mais que a metade, já tinha morrido quando era criança, né? Mas então, bem dentro desse conceito, Cassiano, me permita até fazer um comentário, até porque faz sentido para a questão de linhagem. A linhagem de descoberta da penicilina não foi a mesma utilizada para a fabricação da penicilina. Isso é bem relevante para esse assunto que a gente fala sobre o bacilo, sabe? Eu também tenho um bacilo, aquela situação em que eu acho que vocês já viram, já passaram, os colegas que estão aí nos ouvindo. Né? Não, eu tenho um bacilo também, meu bacilo é melhor que os seus, né? Sei lá. Enfim, a linhagem, né, o isolado de descoberta do evento controle do fungo versus a bactéria, o Staphylococcus, não foi a mesma linhagem usada na fabricação. Nem mesmo os pesquisadores que desenvolveram o processo de fabricação são os mesmos, ou o mesmo, no caso, que identificou a penicilina. E justamente porque a capacidade de produção da linhagem da descoberta era baixa. Então eles isolaram um outro penicilino, inclusive de um fruto, né, de um mamão, do melão, que era com potencial de produção muito maior. Então, aquela coisa que nós falamos do arcabouço genético, né, do potencial que aquela cepa tem. E aí sim aconteceu a industrialização. Então, a gente volta aqui nesse cenário que você acaba de colocar da penicilina a falar que a linhagem do micro-organismo que está dentro do produto é altamente relevante. Gente, nós vamos do inoculante ao defensivo, né, passando por promotor de crescimento e passando por probióticos, passando por fertilizantes e biofertilizantes. Não tem um genérico. É muito provável, meus colegas, que em algum momento a gente vai estar discutindo, a gente já discute aqui no laboratório, tá? Eu imagino que já tem discussões aí pelo Brasil e mundo também, que a gente vai ter que começar a falar sobre o produto biológico condicionado ao ambiente e ao hospedeiro. E pode ter certeza que haverá casos em que a gente vai estar falando não só do hospedeiro, mas talvez do cultivar. E aí a gente está falando do inoculante e também do defensivo. Micro-organismos que vai ter um potencial, que tem um potencial muito maior, por exemplo, de colonizar uma gramínea do que uma leguminosa. Então, a gente poderia desenvolver agora ou no futuro, porque não, essa é uma discussão que a gente já tem muito forte aqui no grupo, de que talvez um defensivo para um fitonematóide na gramínea seja um, e para uma leguminosa seja outro. E haverá casos, certamente, em que mesmo dentro do grupo ainda vai ter uns que funcionam melhor para um cultivar do que para outro. Então, o mundo do biológico é altamente complexo.
E justamente essa complexidade da tecnologia até o seu efeito é que nos traz também um resultado, né? Uma entrega real, não é calda de batata. Eu lembro de ter ouvido, inclusive, um colega que me antecedeu aí não sei quantos episódios atrás, algum pesquisador que vocês convidaram, que ele comentou sobre a água de batata, né? Não é uma água de batata, longe disso, tem muita tecnologia, tem muita biotecnologia, tem muito conceito de ciência de base aplicada ali no desenvolvimento e muita complexidade na entrega, e que a gente vai passar ainda muito tempo entendendo essas relações micro-organismo e hospedeiro, os seus efeitos de controle, as suas relações e as relações intrínsecas, as relações muito, muito próximas de alguns micro-organismos com algumas culturas específicas e talvez até com algumas cultivares específicas. Então acho que o futuro também, além do que nós conversamos aqui de metabólitos, né, bioquímicos, ainda passa por customizar o produto biológico com relação a não mais só a doença, mas também com relação à cultura. Tu vê que a gente só tá no início da brincadeira, né? Tem muito ainda para desenvolver, para pesquisar, e é muito importante ter cada vez mais esse desenvolvimento para realmente trazer solução dentro do agro. Vamos pegar o agro, que é a ideia, né? Dentro do agro, mas como a sociedade como um todo, que a gente vai conseguir fazer através de toda essa ciência, toda essa pesquisa que vem buscando, trazendo cada vez mais dados, sendo entendida. Que nem tu falou, às vezes uma descoberta é só o início dela e ela vai dar uma abertura, vamos dizer assim, para tu entender todo o restante. Então, que cada vez aconteça mais isso para a gente conseguir, sim, ser cada vez mais sustentável também, mais assertivo, gastar menos, produzir mais e também conseguir desenvolver cada vez mais rápido produtos que vão trazer a resolução de problemas, porque no agro, ainda mais no formato que a gente vem trazendo, que tem uma sucessão de culturas muito grande, a quantidade de problemas que vem acontecendo e a mudança desse bioma, né, vamos dizer assim, dentro das lavouras também vem mudando muito rápido. Então uma pesquisa junto a isso e ela cada vez mais rápida também vem auxiliando nesse desenvolvimento cada vez melhor e na produção de novas tecnologias, como também o resgate de antigas tecnologias para resolver problemas que atualmente voltaram a ter, que no passado já não eram mais problemas e não era mais uma tecnologia viável ou utilizável. Então é muito importante a gente ter todo esse desenvolvimento mesmo de novos produtos, toda essa ciência aplicada e a importância, que nem tu comentou muito bem, e isso é uma coisa que a gente sempre traz no podcast, a importância do investimento na ciência de base para a gente conseguir descobrir esse start inicial que vai dar esse start, né, no desenvolvimento total de qualquer produto, que vai trazer uma revolução para o agro, que nem é o que os biológicos vêm trazendo. É importante dizer também que são ferramentas, né, que o produtor tem para esse cenário difícil, cada vez mais difícil de controlar doenças e pragas, ou auxiliar o crescimento da planta por meio de produtos tecnológicos ou biotecnológicos ali, né, de fertilizantes a biofertilizantes, enfim, são ferramentas integrativas, né? São mais tecnologias à disposição, e que a integração dessas técnicas, dessas tecnologias, né, o manejo integrado, tanto para doenças quanto para pragas, um manejo com alta tecnologia e agora com biotecnologia é o mais indicado, desde que você vai, desde a indicação de você proteger as tecnologias genéticas, né, a planta em si, né, até as moléculas, os produtos. Então, integrar a tecnologia biológica com a tecnologia química, isso também é bastante relevante, porque você tem, então, a diminuição do potencial de seleção de organismos, né, agora de uma forma geral, né, de doenças a pragas, né, a seleção de organismos resistente à perda de tecnologias. Ninguém quer perder tecnologia, né, nem químico sintético, nem biológico, nem bioquímico, enfim, são
É por isso que integrar isso é altamente relevante. Cada vez mais que a gente entende, né, os produtos biológicos, entende os produtos químicos, os produtos bioquímicos, que a gente entende os mecanismos de ação, esses grupos nessas moléculas, que a gente difunda mais que o defensivo biológico é mais do que competição e antagonismo, que existem mecanismos de ações específicos ali, pensando nos biológicos, por conta das moléculas. Enfim, tudo isso eu acho que só vai trazer benefício ao produtor, que ele vai poder, com maior tranquilidade, utilizar essas tecnologias, integrando-as ao manejo químico que ele já utiliza, porque no final do dia o que nós precisamos é a maior produção de alimento, obviamente, maior qualidade e rendimento para o produtor. O produtor, ele não produz porque é bonito produzir alimento, né? Vamos ser sinceros. Pagar dinheiro. Precisa pagar a conta, né? Exatamente. É necessário sustentar a família, né? Então, nessa parte a gente não é tão romântico, não. A gente sabe que é exatamente para isso. É uma empresa. Os boletos chegam. A vantagem da agricultura é o seguinte, e é uma coisa que a gente sempre traz aqui, que para o cara ser mais rentável e mais produtivo e ganhar mais dinheiro, ele precisa seguir um manejo correto, porque é melhor para o meio ambiente e melhor para o bolso dele. Então as duas coisas elas estão extremamente conectadas. Não é que nem a gente fala, né? Não é igual uma fábrica que para mim produzir mais é só eu... Desculpa, Eduardo, mas assim, aqui no laboratório a gente discute muito assim, trabalhamos com ciência, desenvolvimento de tecnologia em bioinsumos, estudamos o poder da biologia com desempenho da química sintética. Mas o importante é que a gente consiga ter um produto ecologicamente viável e economicamente sustentável. É importante que ele tem que ter tudo isso, né? No final das contas, ele tem que funcionar, mas ecologicamente importante, mas economicamente também. Com certeza, com certeza. É o tripé, né? Senão não manter a tecnologia em dia, não faz ela aumentar e não desenvolver, que é o que a gente busca aí com toda a questão de ciência. Professor, gostaria de agradecer aí, tu disponibilizar um pouco do teu tempo para conversar conosco, fazer essa explicação tão bem de como está todo esse processo de desenvolvimento desses novos produtos, de como nós, pessoal do campo, agrônomos, produtores, podemos utilizar melhor essa tecnologia, entender como ela é desenvolvida e criada também, né? E também a gente fica sempre feliz de poder dar um pouco de voz para quem está no laboratório, muitas vezes ligado muito à pesquisa e acaba não aparecendo. A gente gosta muito de trazer essas pessoas para realmente mostrar quem está desenvolvendo, como está desenvolvendo, né? A gente tem uma noção cada vez melhor dessa produção que nos auxilia muito no campo e traz novos manejos, novas ferramentas. Então, muito obrigado. Até não sei se tu tem aí algumas redes sociais, um desenvolvimento, querer chamar o pessoal para algum projeto específico, pode ficar bem à vontade, dar teu recado final aí. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente ao AgroDepende, Cassiano, Eduardo, muito obrigado pela oportunidade. Todo o time de pesquisadores do Laboratório de Biotecnologia Microbiana está sendo representado aqui neste momento. Busquem nós nas redes sociais aí, se vocês puderem, entrem em contato se vocês tiverem interesse. No LinkedIn, né, pode me encontrar lá como professor Edmilton, ou no LinkedIn também pode encontrar o Laboratório de Biotecnologia Microbiana, LabinWell, né, da Universidade Estadual de Londrina, e aí podemos integrar, podemos conversar, discutir. O contraditório é bem-vindo, inclusive, porque assim é que a gente cresce e desenvolve, né? Isso é extremamente importante, então me coloco à disposição, agradeço imensamente a oportunidade, e quando disponível para falar sobre a ciência do desenvolvimento de biológicos, principalmente biodefensivos, sempre estaremos à disposição. Já fica o convite aí, tendo novidades e outros assuntos para a gente conversar, o AgroDepende sempre está aberto para a gente falar sobre esses assuntos aí, que está totalmente ligado com o desenvolvimento do nosso agro brasileiro. No mais, gostaria de convidar todo mundo, além de seguir as redes sociais aí do professor, que a gente vai deixar aqui na descrição do episódio, também seguir nós nas nossas redes sociais, então o @agrodepende aí no Instagram, seguir no YouTube também, LinkedIn. Por hoje era isso. Até a próxima, pessoal!